O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, abrindo esse mês de agosto, a Igreja faz memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório também era um santo doutor da Igreja. Foi bispo e depois foi elevado a essa categoria de doutor da Igreja. Nós sabemos que a Igreja ela tem poucos santos doutores. Não é qualquer coisa um santo levar esse título. Você sabe que a Igreja tem as hierarquias, as classes de santos, as castas dos santos, os mártires, os confessores, as virgens, os pastores, os mártires, os apóstolos. Tem Nossa Senhora, que ela Nossa Senhora, de algum modo, ela é exclusiva no culto que nós rendemos a ela. Mas existem essas castas dos santos, existem os santos doutores, que são colocados nessa posição devido à iluminação que eles tiveram. Eram homens muito esclarecidos com relação à fé. Antes de ontem, nós celebramos também São Pedro Crisólogo, que viveu na mesma época que Santo Agostinho, e também do Papa Leão Magno, ou São Leão Magno, também outros 2 doutores. Então, 3 santos doutores viveram na mesma época. Eles contribuem para aquilo que nós cremos. Ou eles combatem uma heresia, que é o caso de São Leão Magno, que é o caso de São Pedro Crisólogo, Santo Agostinho também, mas Santo Agostinho é lembrado por mais do que isso. Ou eles nos ajudam a compreender, a esclarecer algum elemento da fé, como é o caso, por exemplo, de São João Nilma, que ontem o Papa Leão XIV elevou também essa dignidade. Ele era anglicano, era protestante, não era nem católico. Estudou teologia, se não me engano, se tornou um reverendo da Igreja Anglicana, mas por fim, de tanto estudar o catolicismo, ele acabou se convertendo. De tanto estudar o protestantismo, ele acabou se convertendo ao catolicismo, porque não tem jeito. É como um filósofo americano, do qual não me lembro agora, está vivo ainda, tem 80 e poucos anos, que se converteu. O professor deles disse lá, quando vocês quiserem estudar sobre aquilo que é a igreja verdadeira, o protestantismo verdadeiro, vocês vão lá estudar os padres da igreja, os primeiros teólogos, os primeiros que começaram a estudar sobre as Sagradas Escrituras, que vocês vão ver que a igreja protestante está lá. Esse filósofo foi lá e estudou. O que ele descobriu lá? Viu a igreja católica lá. Tudo que aquilo que ele ouvia, que eles eram contra, estava lá. Em Orígenes, estava lá em Tertuliano, estava lá Santo Irineu de Lyon, estava tudo lá. Apolinário, que é bem mais antigo, estava tudo lá. Ele falou, está tudo aqui. Então ele acabou que se converteu também. Aconteceu isso com São João Nilma. Para dizer o quê? Que Santo Afonso, pela sua grandeza, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua humildade, pela fé que ele tinha, ele conseguiu compreender os mistérios de Deus, e compreendendo os mistérios de Deus, ele soube ensiná-los ao povo. Tornou aquilo claro. Como vai dizer, quem disse é Goethe, não é santo nem nada, ele vai dizer que a clareza é o trunfo, é a grande marca, é o grande mérito dos homens sábios. Aquela pessoa que às vezes é muito complicada, muito complexa, fala até bonito, mas eu não entendo o que ela fala, ela pode ser muita coisa, mas segundo Goethe, não segundo eu, segundo Goethe, essa pessoa ela não é sábia. Pode ser inteligente, culta, mas sábia ela não é. Porque o sábio ele consegue traduzir, tem esse cuidado de traduzir aquilo que ele sabe, que às vezes pode ser complexo, assim, difícil, mas ele sabe traduzir e tornar isso de modo acessível, que foi o que Santo Afonso Maria de Ligório fez. A moral,
Ele se preocupou com a moral católica, se preocupou com a espiritualidade, escreveu muito sobre esses temas, né? É famoso aquelas obras dele, né? Preparação para a Morte, ele escreveu um livro com esse título. Glórias de Maria, um livro só dedicado à Santíssima Virgem Maria, belíssimo, belíssimo. Também escreveu A Paixão de Nosso Jesus Cristo, não tem como não chorar lendo. Eu recomendo a vocês, vão lá e leiam lá A Paixão de Nosso Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele escreveu um livro de moral, um curso de moral, né? Não tem como, tá, gente? A gente ser católico sem abraçar uma moral. O catolicismo, o cristianismo não é uma moral, não são duas coisas que coincidem, não é? Evidentemente, claro que não. Mas não tem jeito. A prática católica, a prática cristã, a vivência da fé, ela vai implicar uma moral, né? Quando eu abraço Cristo como meu Senhor e Salvador, o que vai acontecer? Qual que é o segundo passo? Eu mudar meu estilo de vida. Eu não posso, depois que eu me converto, depois que eu reconheço o nosso Senhor como meu Senhor e Salvador, levar o mesmo estilo de vida. Paulo é muito claro nisso, né? Quando ele vai falar do homem novo e do homem velho. O homem velho precisa morrer para que um homem novo nasça. A moral, ela é que vai dar os ditames, né? Para esse homem novo, né? Vai nos ajudar a entender, a racionalizar por que nós podemos fazer isso e não aquilo. Por que quando eu faço isso agrada a Deus, porque quando eu faço aquilo desagrada a Deus. Ele tem um curso inteiro, né? Uma quantidade enorme de livros, de tomos sobre esse assunto. E além do mais, dele ser um santo, e celebrar um santo para nós é muito rico, é muito fecundo. Antigamente, na liturgia antiga, né, quando a missa era rezada em latim e de costa, tinha um santo quase todo santo dia, porque não variava muitas leituras, não. A missa de domingo era quase repetida a semana inteira, inclusive as leituras. Era a mesma. Então, para variar um pouco, rezava a liturgia do santo, aí se mudava. De algum modo, a gente tende a dar mais ênfase à Sagrada Escritura hoje, o que é bom. De outro modo, a gente perdeu muito, porque tirando os santos, né, das nossas vistas, a gente meio que perdeu um pouco da experiência, do modus operandi, como lidar com a Sagrada Escritura. Perdemos nisso. Todo mundo tem acesso à Bíblia, mas é quem que sabe usá-la? Tem gente que não lê porque tem medo, e devia ter medo mesmo, porque isso aqui já fez estrago na vida de tanta gente. Tanta gente ficou louca lendo isso aqui. Dou um testemunho aqui, eu tenho um tio-avô, coitado, que Deus o tem em bom lugar. Ele ficou louco. Evidentemente que ele já tinha uma tendência a isso. Ficou doido. Por quê? Teve contato com isso, mas não estava preparado. Primeira regra, isso aqui não tem nada, não tem segredo nenhum aqui não, gente. Mas qual que é a primeira regra? E a primeira regra todo mundo já falha. Tomou pau aqui. Aqui já levou bomba. Isso aqui não é um livro de estudo, em primeiro lugar. Não é. Tem gente que quer ver isso aqui como livro de estudo, um mero livro de estudo. Como você pega, sei lá, a Metafísica de Aristóteles, você pega lá os primeiros analíticos de Aristóteles e vai... Não é a mesma coisa. Isso aqui não é um livro de estudo. É um livro de oração, em primeiro lugar. Você quer rezar? Ótimo. Se você quer pegar a Sagrada Escritura com o intuito de rezá-la, de transformar isso aqui em um meio de se relacionar com Deus, de conhecê-lo, saber como se chega a Ele, ótimo. Mas se quer tomar isso aqui como um livro de estudo, em primeiro lugar, ou como um objeto para matar minha curiosidade, não vai adiantar. Não vai adiantar. Isso aqui, em forma escrita, me dá acesso a uma pessoa, que é Cristo. Eu conheço um homem. Então, não se apresenta... Quando a gente quer conhecer alguém, quer ser apresentado a alguém, essa pessoa não é apresentada a nós somente por qualificativos científicos, né? 1,90 m, olho claro, não sei o quê. Você quer conhecer mais. E, de algum modo, aquilo vai virar uma poesia. A Sagrada Escritura é isso. Às vezes vai tomar um tom poético, porque está tentando apresentar uma pessoa. E uma pessoa normal, ela já é inacessível para nós. Qualquer pessoa que não seja nós mesmos é um mistério inabarcável para nós. Imagine Cristo, que é Deus feito homem. Então, vai chegar um ponto que vai faltar um pouco para a nossa inteligência, vai faltar matemática, vai faltar aritmética para entender aquilo que está dizendo a Sagrada Escritura. E a gente vai se assustar. É por isso que entra, faz-se necessária a vida do santo. Porque o santo não só entendeu aquilo que está escrito, não só rezou aquilo que está escrito na Bíblia, mas ele viveu. Por que eu digo que é importante? Eu disse isso numa celebração que eu fiz alguns dias atrás. Se uma pessoa diz para mim que quer rezar a Bíblia, eu digo, ótimo, parabéns, leia. Mas antes de tocar nesse livro, você vai ter que fazer 3 coisas primeiro. 3.
antes de ler a Bíblia? Primeiro, leia a vida de um santo. Primeira coisa, leia a vida de um santo. Depois que você fez isso, você vai e lê um livro de meditação escrito por um santo. Qualquer coisa. Esses livros que eu falei aí, menos o curso de moral, qualquer um dos livros que eu falei de Santo Afonso serve. Qualquer um deles. Terceiro, tenha o hábito, crie o hábito de ao menos durante 3 meses você ser capaz de rezar o terço todo santo dia. Padre, isso aí vai agora, o padre está querendo agora, isso é uma lavagem cerebral que o padre está querendo que o povo faça para na hora que eles forem ler a Sagrada Escritura, eles lerem e entender aquilo que o padre quer. Para quando vocês for lerem aqui e vier aquela dúvida, nossa, mas será que Deus ele é tão mau assim mesmo que mandou destruir Sodoma e Gomorra? Aí você vai lembrar, não, mas não faz sentido. Na vida de fulano de tal aconteceu isso, isso, isso e aquilo. No livro lá de espiritualidade, lá, de que eu li de santo fulano de tal, eu meditei sobre isso, ternura, candura, etc. Rezando o terço lá tem um mistério doloroso, né? Pera lá, é um Deus que morreu por mim, será que é possível mesmo? Será que condiz essas duas pessoas? Então a gente vai começar a pensar melhor, tentar racionalizar melhor, tentar entender melhor e aceitar melhor os desígnios de Deus, aceitar melhor aquilo que está escrito aqui. A gente vai ter mais familiaridade pela vida dos santos, pelos livros de meditação, pelo Santo Terço, vamos ter inevitavelmente mais familiaridade com o texto. Aí sim, a gente vai saber aproveitar, saborear, degustar as Sagradas Escrituras e, claro, colher dela o fruto, né? Ela existe para um objetivo, para fazer com que o Cristo que está sendo narrado aqui nasça dentro de nós, para que nós possamos concebê-lo dentro do nosso coração e viver isso que está aqui. Depois que nós colocarmos isso aqui, se eu fui capaz de colocar o que está nestas letras no meu coração e viver isso aqui, pronto, alcançou a finalidade. A Sagrada Escritura alcançou a finalidade na minha vida. Agora, se eu leio ela só como um livro de estudo, eu só tenho curiosidade de saber o que está escrito aqui, mas eu não quero tomar compromisso, não quero fazer nada, tornou estéril. Não, a Bíblia não serviu de nada. A Bíblia na sua vida passou e só passou, né? Não gerou nada. Não, é a semente que foi jogada na terra, mas no fundo morreu, ou foi capturada pelos pássaros, foi sufocada, não criou raiz, enfim, não gerou fruto. Que nesta celebração, nessa memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, que ele lá do céu valha por nós e nos alcance, né, as graças que o fez santo, para que assim como ele se santificou, possamos nós também nos santificarmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.